assista o vídeo até o final, se deixa o seu comentário, deixa um like, inscreve-se em nossos canais e compartilha o vídeo. A nossa insistência nesse pedido, queridos, é porque a plataforma ela só envia o vídeo a outras pessoas ou só espalha o vídeo quando ela entende que o vídeo tem relevância. Então você faz isso, nos ajuda e evangeliza através da Escola Bíblica Dominical. Você assista o vídeo até o final. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui. E não podemos esquecer de você mandar o seu like, deixar o seu comentário, inscrever-se em nossos canais Esfama Jesus no YouTube, Evangelizando na Net, e aqui no Facebook Israel Fonseca, Rádio Faluz Bioline e Amantes de Louvores Antigos. A insistência em pedir que você faça essas coisas é pelo simples fato de que a plataforma só envia o vídeo para outras pessoas se ela entender que o vídeo é importante. E para demonstrar que o vídeo é importante, precisa acontecer pelo menos 3 dessas coisas: compartilhamento, comentário e like. A inscrição no canal é importante para que o canal cresça. Então, não se esqueça, faça isso e vamos evangelizar através da rede social. Tendo dito isso, queridos, a nossa lição, a lição de número 8, e o título desta lição é Jesus viveu a experiência humana. E é importante salientar que o nascimento de Jesus se deu da mesma forma que as demais crianças. Não se deu nas mesmas circunstâncias. Raramente você vai ouvir dizer que uma criança nasceu em uma manjedoura porque não tinha lugar, não tinha vaga nos lugares adequados para nascimento de criança. Raramente você vai ouvir dizer que uma criança nasceu onde nasce os animais. Raramente você vai ouvir dizer isso. Então, o nascimento no que diz respeito às circunstâncias foi bastante singular, mas a forma pelo qual ele nasceu é igual a todas as outras crianças. Como assim? Nasceu em parto normal de um ventre de uma mulher. A gestação de Maria também se deu desta forma. Durante 9 meses, Maria levou Jesus no ventre, depois de ter concebida do Espírito Santo. Vale salientar isso aqui. Depois de ter recebido a notícia do anjo que ela estaria grávida de forma sobrenatural, que o Espírito Santo desceria sobre ela e ela se encontraria grávida. Tendo dito tudo isso, depois do nascimento de Jesus, o crescimento dele também se deu de forma natural. Ele foi amamentado por Maria com toda certeza e teve amigos na infância, certamente brincou com esses amigos, como toda criança, e depois que chegou na idade da inteligência, nós agora encontramos o registro desse menino entre os doutores. Esse está registrado. Isso é demonstração de relacionamento com as demais pessoas. Então, Jesus viveu experiências humanas, ok? O texto áureo da nossa lição está em Mateus,
capítulo de número 4 e o versículo de número 40, melhor dizendo, capítulo 4, versículo 23, que diz assim, ó: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. A colocação deste versículo para nosso texto áureo vem bem a calhar e se encaixa como uma luva pelo fato de que observe que Jesus, e isso o comentarista vai colocar, Jesus não era um ermitão, um enclausulado que se isolava das pessoas, não. Jesus, como todos os seres sociáveis, ele buscou estar entre o povo porque esta era a sua missão. E fez aquilo que deveria ser feito. Então, diferentemente de alguns líderes religiosos que se colocam enclausulado, afastado do povo, Jesus era do povão. A verdade prática diz assim, ó: o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos e parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Aí está um resumo bem prático da infância e do convívio de Jesus através dessa descrição da verdade prática, ok? Antes de mais nada, quero dizer aos irmãos que sempre nós colocamos comentário intercalado em cada dia da nossa leitura diária. Tendo dito isso, vamos lá. Na segunda-feira, nossa meditação diária é Mateus, melhor dizendo, Jesus caminhava por toda a Galileia, pregando e ensinando e curando enfermos, baseado em Mateus 4, 23 ao 25, que diz assim, ó: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padecia, oprimido por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E em seguida, seguiam a grande multidão da Galileia, Decópolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. O interessante que esse Jesus, o qual nós estamos estudando nesta lição do próximo domingo, é o Jesus que se relacionava com os mais necessitados. É um líder, além de líder, salvador, e ele se relacionava com os mais necessitados. Diferente das lideranças do mundo, ele não se enclausulava, não se colocava distante, mas ia em busca dos necessitados e supria a necessidade destes necessitados. Porque não adianta ir em busca do necessitado e não conseguir realizar aquilo que o necessitado está precisando. Mas Jesus era diferente. Ele ia e supria a necessidade das pessoas.
Na terça-feira, a nossa meditação diária diz: Jesus e sua família eram conhecidos na cidade onde viviam. Marcos capítulo 6, versículo 2 e 3, que diz assim: E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: De onde vêm-lhe estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simeão? Não é este aqui que está aqui conosco, suas irmãs? E se escandalizava nele. Olha aí. As pessoas que viam Jesus fazer o que faziam não tinha compreensão exata de como ele conseguia fazer aquilo. E por que não tinha compreensão exata? Porque certamente, queridos, foram pessoas que cresceram com ele, viram o seu crescimento e também contemplava que ele era uma pessoa comum da comunidade. Então, isso causou espanto quando Jesus começou a fazer e executar a sua missão, a qual foi lhe dada pelo Pai. Isso causou espanto, porque as pessoas não sabiam como ele alcançou tal patamar de sabedoria, de poder. As pessoas não sabiam. E esse não saber lhe causava mais espanto ainda. Por quê? Porque Jesus estava ali entre eles durante a sua infância, durante o seu crescimento. E como eu disse uma certa feita, e torno a dizer, não é aquele Jesus que alguns pintaram, que ele ficava curando passarinho, consertando móveis como se fosse um passe de mágica. Não era, não. Porque se assim fosse, as pessoas não se admirariam quando na sua maioridade ele passasse a fazer o que fez. Então, Jesus na sua infância era uma pessoa igual a todas as outras crianças, no que diz respeito ao seu modus vivendi, certamente estudava nas escolas das demais crianças da Judéia, ou de Nazaré, ou de onde ele estava residindo. Então, tudo isso fez com que os seus ouvintes, quando ele alcançou a sua maioridade, tudo isso fez com que esses ouvintes ficassem admirados de tão miraculosa sabedoria e de tão miraculosos sinais os quais ele passou a fazer. Ok? Vamos para quarta-feira. A nossa meditação diária diz: a participação de Jesus no culto na sinagoga, baseado em Lucas capítulo 4, versículo 16, que diz: Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Olha aí. Aqui Lucas faz uma descrição de algo que aconteceu e que era costume. Era costume. Ir à sinagoga. E quantas outras vezes já tinha Jesus ido na sinagoga? E ali certamente sentava para aprender, para ouvir.
E o que causou espanto, como eu disse na meditação anterior, justamente essa, porque o relacionamento dele era com pessoas comuns, com ensinadores comuns, os quais todos os outras pessoas também ouvia e aprendia destes ensinadores. Agora ele aparece fazendo algo que nenhum dos outros ensinadores, os quais ele passou aprendendo, fez. Por isso a pergunta: de onde vem tanta sabedoria? Quem lhe deu tanta autoridade? Mas esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cumprindo a sua missão de forma cabal. E aí nós vamos seguir, queridos, mas não se esqueça, assista o vídeo até o final, ok? Porque às vezes tem algumas observações que você só vai ter conhecimento se assistir o vídeo até o final. Na quinta-feira, a nossa meditação diária diz: Jesus tinha vida social como qualquer pessoa da sua época. Lucas capítulo 5, versículo de número 27 ao 30, que diz assim, ó: E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado numa recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali grande multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Observe, querido, que estava Jesus fazendo alguma coisa. Depois de ter feito isso, o texto diz que ele saiu. Quando está saindo, encontra com Levi, ou seja, com Mateus. E este era um cobrador de imposto. E na visão da sociedade da época, cobrador de imposto era ladrão. Como alguns hoje têm uma visão distorcida dos políticos, que todo político é ladrão. Muito embora alguns roubem, mas não é todos que são ladrão. Então, esta mesma visão a sociedade da época tinha a respeito dos cobradores de impostos. E Levi, ou seja, Mateus, era um deles. No entanto, independente dessa circunstância de que os outros pensavam dos cobradores de imposto, assim mesmo Jesus chamou a Levi, ou seja, a Mateus, independente do que os outros estariam dizendo. E o texto vai nos mostrar que, após essa escolha, Levi faz um banquete, convida a todos que são seus amigos, e Jesus sociavelmente também participou deste banquete. E aqueles que sempre são críticos das nossas atitudes, seja ela boa ou ruim, estavam lá para criticar. E quem era? Eram os escribas e fariseus. Nos nossos dias hoje temos muitos semelhantes a eles, que sempre estão prontos para criticar qualquer que seja a atitude de quem quer que seja atitude boa ou seja atitude ruim. Então, precisamos aprender a ser sociável, assim como Jesus foi, porque Jesus tinha uma vida social. Ok? Na sexta-feira, a nossa meditação diária diz: Jesus participou de um casamento em Caná da Galileia. Em Caná da Galileia.
uma celebração comum. Rapaz, não estou gravando. Uma celebração comum da época. Aqui eu quero fazer a devida observação. Eu acabei me atrapalhando e selecionando os versículos errado. Eu selecionei outra passagem, mas nós vamos citar o versículo certo, ok? João, capítulo 2, versículo 1 e 2, que diz assim, ó: e ao terceiro dia fazia-se umas boldas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado os seus discípulos para as boldas. Está aí. Jesus era tão comum entre a comunidade, também respeitado entre a comunidade, que um casal de nubentes estavam contraindo núpcia. Eles, vendo o destaque que Jesus tinha pelas coisas que fazia, certamente eles admiravam Jesus, e essa admiração levou com que eles convidassem a mãe de Jesus e convidasse Jesus e convidasse os seus discípulos. Então, nós podemos observar que Jesus também era considerado dentro da sociedade daqueles que o respeitavam. E, finalmente, queridos, no sábado, a nossa meditação diária diz: Jesus procurava instigar, melhor dizendo, interagir com as pessoas. Vou repetir: Jesus procurava interagir com as pessoas, baseado em João capítulo 4, versículos 7 a 10. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhes, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu, disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e a quem é que te diz dar-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Outra lição que nós podemos extrair dentro desta lição, que é Jesus estava envolvido na sociedade da sua época, é justamente essa. Com toda certeza, Jesus sabia da rixa que tinha entre judeus e samaritanos. Jesus não pediu água àquela mulher ignorando essa rixa, não. Muito pelo contrário, Jesus tinha um propósito, e esse propósito era fazer com que também os samaritanos alcançassem o dom de Deus, ou seja, a salvação. Então ele tinha que transpor essa barreira da rixa, essa barreira da discriminação entre judeus e samaritanos, e a oportunidade foi estar junto ao poço de Jacó, porque ali os samaritanos sempre apareciam. E nesse bendito dia apareceu uma mulher samaritana, e Jesus não perdeu tempo. Então, isso nos mostra que Jesus era comunicativo, independente da situação social da sua época. Ok? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Não esqueça, compartilhe, divulgue e evangelize comigo através da internet. E você deve assistir o vídeo até o final. Ok? Esse vídeo completo você vai encontrar no YouTube. Deus abençoe.